Então comecei a gravar agora. É, Vamos dar início então à defesa de mestrado do aluno Guilherme Adamati Bride. Guilherme tem cerca de 50 minutos para a apresentação dele, depois eu passo para a arguição da banca. Desde já eu quero agradecer, né, a participação da banca, né, que é composta pelo professor Renato Portugal, do NCC, como membro externo, e o professor Fábio Pereira dos Santos, da COC, como membro interno. Obrigado por terem aceito o convite para participar, pela leitura da dissertação. E eu vou passar a palavra então para o Guilherme. Fica à vontade aí, Guilherme, você tem cerca de 50 minutos. Tá, obrigado. Bom, primeiramente, aí agradecendo a presença de todos, em particular dos professores Renato e Fábio, aí, por terem aceito participar da banca. Então, meu trabalho aí traduzindo para o português, então seria uma abordagem estatística para analisar o Quantum Alternate Operator Ansat, né, o famoso CAUA com Grover Mixer. Meu orientador, então, o professor Franklin. Bom, então, a minha apresentação vai ser dividida basicamente em três partes. Primeiro, referencial teórico, e depois resultados para variantes do Kauai com Grover Mixer. Primeira parte, resultados relacionados ao GM Kauai, depois resultados relacionados ao Threshold Kauai, e uma generalização do Kauai com Grover Mixer, que eu chamei de Grover Based Kauai. Bom, então, o Grover Mixer está intimamente relacionado com o algoritmo de Grover. O algoritmo de Grover e o problema da busca sem estrutura, então, são muito bem conhecidos aí por quem é da área de computação quântica. Então, eu só vou introduzir notação e algumas definições. Então, problema de busca para múltiplos elementos marcados, né? Nzinho elementos marcados em uma lista com Nzão elementos. Aqui eu vou assumir que o Nzão não é necessariamente potência de 2 e denotar como ρ a razão de elementos marcados. O algoritmo de Grover, então, como a gente já sabe, tem um número de consultas que a gente chama de consultas de oráculo, que é da ordem de 1 sobre raiz de ρ, e ele possui um ganho quadrático em relação ao melhor algoritmo clássico possível, que obviamente é o algoritmo de força bruta, que é da ordem de 1 sobre ρ. Essa questão do ganho quadrático vai ser muito importante aí ao longo da discussão do trabalho. Bom, agora, primeiramente, o Quantum Approximate Optimization Algorithm, ele é um algoritmo quântico variacional, então, algoritmos quânticos variacionais, então, é uma classe de algoritmos híbridos clássico quântico que tem o objetivo NISQ. Então, NISQ é a tecnologia atual de computadores quânticos, né, que exigem que a gente tenha circuitos de poucos qubits e de baixa profundidade, em particular. Então, o Kauai é um algoritmo que é inspirado no algoritmo quântico adiabático. Esse, por sua vez, é um caso particular da computação quântica adiabática, que inclusive é um modelo universal aí de computação quântica. Então, o Kauai, na verdade, ele é uma versão discretizada através de um processo de trotterização para modelo de circuitos do algoritmo quântico adiabático. Ele foi formulado originalmente como uma heurística para o problema do Max-Cut, e pode ser usado diretamente para problemas de otimização combinatória sem restrições. Porém, ele pode ser usado de forma indireta para problemas com restrições se a gente adicionar penalidades na função objetivo, só que isso, claro, vai acabar comprometendo o desempenho geral do algoritmo. Em sua versão original, a gente tem a aplicação de dois operadores parametrizados bem específicos e um estado inicial bem específico também. Eu digo isso porque existe uma generalização, que é o Quantum Alternate Operator Ansat. Curiosamente, eles partilham o mesmo acrônimo, né? Então, aqui a gente tem problemas com e sem restrições, de forma direta. Em vez de ter operadores bem específicos, agora a gente trabalha com classes de operadores e, no geral, estados iniciais arbitrários. O alvo geral, então, do CAUAS é a otimização heurística de problemas de otimização combinatória NP difíceis, embora isso, obviamente, não seja uma regra, né? A gente pode ter otimização exata, a gente pode ter problemas que não são NP difíceis e até problemas de outra natureza. Bom, então, o CAUA, basicamente, enquanto generalização, ele atua num subespaço de soluções viáveis, onde as soluções de um problema de otimização combinatória são codificadas nos estados de base. E esse subespaço é subespaço de um espaço que é maior ou igual, como, por exemplo, para problemas sem restrições, que é chamado de espaço de configurações. Denotando, então, dessa maneira aqui
o estado final do Kauá, a gente vai assumir que o nosso objetivo seja de minimizar o valor esperado em relação a esse estado final de um hamiltoniano HC, que é chamado de hamiltoniano do problema, que é um operador diagonal que codifica a chamada função de custos, que no caso da otimização combinatória seria a função objetivo, de tal forma que quando aplicado, né, um estado, ele vai computar o respectivo valor da função de custos. Bom, então o estado final que eu falei anteriormente, então vai ser a aplicação alternada de dois operadores a um estado inicial em R camadas ou rodadas, a gente ainda pode chamar de profundidade R, e o primeiro operador, então, é o operador phase separation, que ao invés de a gente codificar a função de custos, a gente vai codificar uma função genérica Q, que é compilada a partir da função de custos. Na maioria dos casos, o Q é a própria função de custos, mas existem exceções, como o caso do threshold Kauá, que eu vou apresentar aí na sequência. E o outro, então, é o operador mixing, que é a versão exponencial do chamado hamiltoniano mixer. O estado final, no geral, é um estado genérico. E repara que a gente introduziu dois R parâmetros, que são chamados de parâmetros variacionais, ou ainda de ângulos, que são os gamas e os betas. E a ideia é que eles sejam otimizados classicamente. Isso usualmente é feito através de algoritmos clássicos de otimização, como é o caso do NeoderMed, BFGS, e eu poderia listar outros também. Porém, em algumas ocasiões bem específicas, é possível computar os parâmetros ótimos através de algum resultado analítico, e o trabalho que eu vou apresentar é um exemplo disso. Bom, existe a interpretação clássica do Kauá como pela questão do algoritmo quântico adiabático, mas eu vou deixá-la de lado pela questão do tempo e falar de uma outra interpretação, que é a do operador, que é o operador phase separation. Ele atua como uma espécie de oráculo para o problema, introduzindo viés de acordo com a função de custos que a gente está otimizando. Consequentemente, ele vai alterando as fases relativas entre estados. Mas isso por si só não é suficiente, então a gente precisa de um segundo operador, que é o chamado operador mixing, para ter a questão da interferência. Então, ele é responsável pela interação entre estados, então ele vai alterar amplitudes, com o objetivo principal de amplificar a probabilidade de medida de estados que seriam de alta qualidade. Quero dizer com isso, seriam estados ótimos ou que seriam pelo menos próximos do ótimo num sentido heurístico, né? Bom, o caso particular do Quantum Approximate Optimization Algorithm, então o Hamiltoniano Mixer é chamado de Transverse Field Mixer, que ele é a soma de operadores de pole X aplicado em todos os qubits. Então aqui a gente vai ter transições de estados com diferença de uma unidade no peso de Hamming. Aqui eu já aproveito para mencionar o Quantum Walk Based Optimization Algorithm, que é o QWA, que é uma generalização do Kauá que interpreta o operador mixing como um operador de passeio quântico de tempo contínuo, né, com o hamiltoniano mixer sendo a matriz a adjacência ou laplaciana de algum grafo. O caso particular do transverse field, a gente vai ter, então, um grafo hipercubo. O operador phase separation é um daqueles casos clássicos onde ele codifica diretamente a função de custos. E o estado inicial é uma superposição uniforme, e isso está relacionado com a questão da computação quântica diabática. Bom, então, finalmente, o Grover Mixer, o hamiltoniano Grover Mixer, ele é um projetor de CAT-S, sendo CAT-S uma superposição uniforme de um conjunto S de M estados viáveis. Aqui o M não é necessariamente potência de 2 e o S é algum subconjunto dos estados de base do espaço de configurações, então é uma ideia bem geral também. Então, tomando a exponencial do operador, a gente obtém o operador Grover Mixer, que pode ser escrito dessa maneira aqui. Aqui eu defini a função B de beta dessa maneira aqui. E aqui a gente encontra o motivo pelo qual ele tem esse nome, que é o fato de ele ser uma versão variacional do operador difusor de Grover. Então, se a gente fizer o beta igual a π, ele vai ser reduzido ao difusor de Grover a menos de uma fase global. E aqui, diferentemente do caso do Transverse Field, a gente tem transições entre todos os pares de estados viáveis, ou seja, um passeio quântico num grafo completo. E essa é uma característica extremamente importante para esse trabalho. Bom, agora o GM-Kauá, esse nome ele foi introduzido formalmente, então, nesse trabalho de Barchi e Eidenbans, e embora ele já tenha sido utilizado anteriormente em outras ocasiões. Então, na formulação aqui, né, do artigo em que ele foi introduzido, uma condição necessária que seja possível uma implementação eficiente do estado CAT-S, para que assim o operador Grover Mixer possa ser implementado também eficientemente. Aqui a gente vai definir o GM-Kauá como uma variante do Kauá, que utiliza o Grover Mixer como operador mixing,
que tem o Q como uma função de custos e o estado inicial, que é TS. E aqui a gente vai denotar o valor esperado dessa maneira aqui, então a gente vai utilizar dois argumentos, que são os ângulos, isso para diferenciar da próxima variante, que é justamente, então, o GM threshold Kawah, primeiramente falando só do threshold Kawah sem o GM, ele é uma compilação da função de custos numa função do tipo threshold, então, para um valor de t, se a função de custo for menor ou igual, a gente compila com menos 1 e 0 caso contrário. O menos 1 é pelo fato de a gente estar trabalhando aqui com minimização. Agora, combinado com o Grover Mixer e com o estado inicial, que é TS, a gente tem o chamado GM Threshold Kawah. A partir daqui, eu vou chamar o GM Threshold Kawah só de Threshold Kawah para simplificar. E eu vou denotar, então, o valor esperado aqui de forma análoga, só que utilizando apenas um único argumento, que é justamente o do valor de threshold. Bom, então, ele tem uma relação muito íntima com o algoritmo de Grover quando a gente tem um threshold fixo. Porque se a gente fizer o gama ser igual a pi, o operador faz separation vai ser reduzido ao oráculo de Grover. A gente já viu que o Grover Mixer ele pode ser reduzido ao difusor de Grover. Além disso, se a gente combinar com o fato de ter uma superposição uniforme inicial, se a gente setar todos os ângulos iguais a π, a gente pode emular o algoritmo de Grover, o que é uma característica importante. Outra questão é que existe um método eficiente para encontrar os ângulos e o threshold sem o procedimento variacional usual do Kawah, que, diga-se de passagem, é bem custoso. E nesse método, a busca do threshold ótimo ela depende de uma conjectura. Se essa conjectura fosse comprovada falsa, a complexidade do método aumentaria exponencialmente, mas não é o caso porque eu provei que ela é verdadeira. Agora, então, primeira parte dos resultados, então, para o GM-Kawah. Aqui eu preciso de uma pequena contextualização, porque os resultados que eu vou apresentar aqui foram desenvolvidos no QWA de grafo completo, que por sua vez é equivalente ao GM-Kawah, se a gente considerar uma mudança de escala no parâmetro variacional. Porém, eu encontrei na literatura resultados equivalentes nesse trabalho de Hadley e Wilhelm, aqui para o contexto do GM-Kawah, então, obviamente, todos os créditos são deles, e existem algumas pequenas diferenças entre ambos os trabalhos que eu listei na dissertação, mas eu não vou falar aqui por causa do tempo. Bom, mas qual que é a motivação para esse trabalho? A questão é que resultados analíticos para o qual, em geral, eles são raros e dispersos, pela questão da complexidade analítica muito alta dos operadores. Também tem a questão de que o número de parâmetros a otimizar ele aumenta conforme aumenta o número de camadas, o que dificulta generalizar possíveis métodos com um número maior de camadas, né? Então, muito do avanço, né, da pesquisa ele depende de resultados numéricos, que também são difíceis de escalar. A gente sabe muito bem da dificuldade inerente de se simular circuitos quânticos. Logo, pouco se sabe sobre o verdadeiro potencial do Kawah, por exemplo, se é possível que ele seja melhor que os melhores algoritmos clássicos conhecidos para algum problema em particular. Até onde eu sei, isso é uma questão em aberto. Nessa motivação, então, o Grover Mixer ele fornece uma oportunidade única para a gente estudar o desempenho do Kawah, né? Isso por conta de uma propriedade que é a de invariância entre permutações de estados para o valor esperado. Isso é algo que pode ser formalmente provado, mas aqui numa apresentação vale mencionar a interpretação do QWA de grafo completo, porque o grafo completo a gente sabe que tem uma simetria global entre vértices, então toda objeção de vértices é um automorfismo. Mas por que isso é importante? A principal consequência disso é que o Kawah com Grover Mixer ele não enxerga a estrutura do problema. Então o espaço de solução ele vai determinar totalmente o desempenho do algoritmo e toda a informação necessária para uma análise do algoritmo ela está contida na função de distribuição de probabilidades associada a esse espaço de soluções, o que naturalmente induz uma abordagem estatística. Então, a gente vai definir variáveis aleatórias. Primeiramente, eu vou definir o x como variável aleatória para a escolha uniforme de um elemento no espaço de soluções, função de distribuição de probabilidade, pode ser formalmente escrita dessa maneira daqui, e o suporte ele vai ser um subconjunto contável dos reais, porque a gente está lidando com algo discreto. Aqui eu vou usar a notação usual de mi e sigma como média e desvio padrão, respectivamente, assumir que ambos são finitos e também, em particular, que o desvio padrão é não nulo, o que acaba eliminando a distribuição degenerada. E vou denotar o valor mínimo e máximo do suporte utilizando os superescritos mínimo e máximo, respectivamente. Bom, aqui a obtenção da expressão analítica, eu estou pulando basicamente todas as etapas por causa do tempo, mas a gente chega na expressão aqui para uma camada, que vocês podem ver que a gente tem a média, né, da variável original x. Aqui a gente tem o b que foi definido anteriormente, e esse
esse φ. Esse φ basicamente é a transformada de Fourier da função distribuição de probabilidades, que no contexto de probabilidade é chamada de função característica. E aqui também tem um termo relacionado com a derivada da função característica. A gente ainda vai definir uma variável aleatória auxiliar y, que é x menos a média. O que acontece com o y é que ele produz apenas uma mudança de fase global no estado final. Como consequência, o que a gente pode fazer é separar a média da distribuição, eliminando esse termo aqui do meio da expressão e ficando com uma expressão um pouco mais simples. Aqui a gente tem a média, né, original de x e um único termo não trivial, que está todo em função aqui da variável aleatória y. Para algumas distribuições em particular, é possível otimizar tudo de forma analítica, em outras a gente usa recursos numéricos, né? Agora, a expressão analítica para um R arbitrário, a gente tem essa expressão aqui monstruosa, eu não vou entrar no mérito, mas a gente precisa saber duas coisas sobre ela. Primeiro, que ela é monstruosa, e segundo, que o número de termos do somatório principal é da ordem exponencial de 4 elevado a R. Então, para mais de uma camada, é inevitável que a gente precise de solução numérica utilizando ferramentas computacionais. E eu estimo que seja tratável até algo como uma dezena de rodadas. Bom, além da média, a gente também pode separar o desvio padrão definindo uma variável aleatória padrão, né, de média zero, desvio padrão 1. Por simplicidade, eu vou tomar como exemplo o caso de uma rodada. Aí, se a gente utilizar propriedades bem conhecidas da função característica e da derivada, a gente obtém essa expressão que é muito parecida com a original. A diferença mais notável é o fato de ter um desvio padrão aqui multiplicando. Então, o valor esperado do GMKA, ele desvia em relação à média proporcionalmente ao desvio padrão. No caso do R arbitrário, a conclusão ela vai ser análoga. Isso porque cada termo daquele somatório, daquela expressão que eu mostrei no slide anterior, tem exatamente um único fator de derivada, que é o que introduz o sigma, né? Então, torna-se natural a gente considerar isso aqui que eu usei notação aqui utilizando C, que é basicamente o negativo do que se chama em estatística de score padronizado. E também é natural a gente tratar de upper bounds para essa quantidade. A gente vai denotar aqui, usando superescrito GM como o maior valor possível de standard score para R rodadas do Kawhi. Então, para uma rodada, a gente pode aplicar bounds individuais, que são bem conhecidos aqui no módulo da função característica e derivada, e também do B, de tal modo que a gente obtém um upper bound de valor 4. Isso pode ser ligeiramente refinado se a gente utilizar bound do módulo da derivada segunda, utilizando argumentos de cálculos e evoluir para algo como 2.177. Agora, para o arbitrário, a situação fica muito complicada, porque o método anterior ele não é satisfatório, já que ele leva a um crescimento exponencial da ordem de 9 elevado a r. E, além disso, a expressão é muito complexa para ser analisada diretamente. Então, eu vou deixar esse assunto de lado e voltar nele depois. Em relação à generalização do escopo de análise, a gente assume que o M tende a infinito para estudar qualquer distribuição discreta, e também é conveniente considerar distribuições contínuas como uma aproximação. Nesse caso, os somatórios viram integrais, e existem razões práticas, né, que é simplesmente estudar distribuições particulares, como o caso da distribuição normal, e razões teóricas, uma delas eu vou apresentar mais adiante, e ambas suposições são bem razoáveis, uma vez que a gente está quase sempre pensando na questão da escalabilidade, né, em problemas NP difíceis. A questão de aplicações, durante a dissertação eu fiz um estudo abstrato de distribuições de probabilidade da literatura, tanto discreta quanto contínuas, mas eu não vou apresentar aqui por causa do tempo. E em relação a problemas de otimização combinatória, esse método é aplicável quando a distribuição de probabilidades é conhecida ou que de alguma forma possa ser aproximada. A partir disso, a gente resolve numericamente as expressões analíticas para computar parâmetros que sejam pelo menos próximos do que seria o ótimo real, e isso evita o procedimento variacional de otimização, que é bem custoso, de tal forma que a gente pode simplesmente amostrar direto o circuito quântico. O exemplo disso foi feito, então, justamente no trabalho que eu falei anteriormente de Hadley e Wilhelm, que eles fizeram para o problema da partição de números. Eles fizeram a suposição de que os números foram escolhidos de forma independente, identicamente distribuídos, e usaram um argumento baseado no teorema do limite central para encontrar a distribuição. Bom, da primeira parte é isso. Agora, para a segunda, então, a gente tem os resultados aí do threshold Kawhi e do Grover Basic Kawhi. Então, os resultados que eu vou apresentar, então, já tem aí um pré-print no archive, que foi colocado tem mais ou menos 1 mês e meio, e é isso. Bom, qual que é a motivação, então, para esse trabalho?
está relacionado, então, com a questão do desempenho do Grover Mixer. Primeiramente, entre as próprias variantes. Até o momento, o threshold Kawhi foi consistentemente superior em relação ao GM Kawhi em todas as instâncias testadas na literatura, até o meu conhecimento, claro, e também nas instâncias que eu testei durante toda a pesquisa e na dissertação. Agora, em relação ao desempenho comparativo com outros mixers, especialmente com o Transit Field, então, o pensamento inicial, quando o Grover Mixer foi introduzido, é que pela questão de ter um espalhamento mais rápido e simetria global, né, pela questão de ter transições entre todos os pares de estados, ele teria um desempenho melhor. E esse pensamento acabou sendo corroborado à época por resultados numéricos preliminares em instância de 6 qubits no contexto de otimização sem restrições, com o Grover Mixer acaba tendo um desempenho superior. Porém, novos resultados numéricos surgiram e colocaram controvérsia nessa questão, porque o mesmo estudo que eu falei de 6 qubits foi escalado para 14 qubits e a situação acabou se invertendo, com o Transverse Field passando a ser superior não só ao GM-Kawhi, como ao Threshold Kawhi também. E um estudo ainda mais surpreendente foi esse segundo aqui, em que o Threshold Kawhi acabou se saindo exponencialmente inferior para um número de rodadas para atingir um fator de aproximação fixo em relação a um mixer que é chamado de clique. Isso em problemas com restrições, com simulações até 18 qubits. E aqui deve ser mencionado que nesse artigo foi feita uma comparação direta com o próprio algoritmo de Grover, com o threshold Kawhi obtendo o mesmo desempenho assintótico e por transitividade, o click mixer sendo exponencialmente melhor que o algoritmo de Grover, né? Bom, claro que resultados numéricos não são provas formais, mas existe um bom argumento para explicar essa questão, que é o fato de que o Kawhi com Grover Mixer ele não explora a estrutura do problema, então potencialmente ele pode acabar se limitando assintoticamente ao balde quadrático de Grover para o problema da busca sem estrutura. Então, mixers que dependem da estrutura, como é o caso, né, do Transverse Field e do Click, eles poderiam, em princípio, ir além do limite de Grover, explorando de maneira positiva essa estrutura. Mas até então está aberto, né, se isso de fato é o caso, e se o Kawhi com Grover Mixer poderia ir além do ganho quadrático de Grover. O que foi argumentado num artigo relativamente recente é que o método de otimização clássico, né, dos resultados numéricos que eu citei no slide anterior, poderia não estar encontrando os parâmetros ótimos reais. De fato, não deixa de ser uma possibilidade. E muito recentemente, nesse trabalho aqui de 2024, tão recente que eu nem coloquei na dissertação, eu devo colocar só na versão final, resultados numéricos que mostram evidência de ganho quadrático do Kawhi para o contexto de problemas sem restrições, o que corrobora, inclusive, os meus resultados, né? Bom, mas como a abordagem estatística ela pode contribuir para essa questão? Bom, a gente viu que a expressão de valor esperado do GMCall é muito complicada para que a gente possa obter bounds de desempenho através de tratamento analítico de forma direta. Então, a gente tem que pensar numa alternativa. E o que eu pensei foi a aplicação do método ao GMKA. Primeiramente, ele partilha o Grover Mixer, então a abordagem estatística é aplicável de forma direta. Depois, ele possui um operador fast separation que é muito mais simples. E também é possível estabelecer a otimalidade dos ângulos de uma maneira indireta e, consequentemente, a gente vai obter uma expressão analítica que é muito mais simples, de tal forma que a gente pode abordar esse tipo de questão, né? Bom, antes de ir para a análise do threshold Kawhi, sim, a gente vai tratar de um caso do GM Kawhi, importante para análise, que é o da função binária. Aqui, função binária vai ser definida como atribuindo 1 para um conjunto de elementos marcados e 0 caso contrário. Eu vou continuar usando a notação ρ para razão de elementos marcados. Isso seria uma distribuição de Bernoulli espelhada de probabilidade ρ. Aí repara que isso é equivalente ao problema de busca sem estrutura, a gente tem R chamadas a um oráculo, e minimizar o valor esperado do Kawhi equivale a maximizar a probabilidade de medir um elemento marcado. Em particular, a gente tem duas coisas importantes para estabelecer a otimalidade. Primeiro, que a gente já viu que a gente pode emular o algoritmo de Grover, e segundo, que a probabilidade independe da posição dos elementos marcados pela questão da invariância entre permutações de estados. Então, a gente pode falar de probabilidade média de forma direta. Denotando, então, a probabilidade ótima de medir um elemento marcado aqui utilizando P em função de ρ e R para a função binária, a gente vai resultar nessa expressão aqui, que é separada por um valor que eu chamei de razão de threshold, que é simplesmente o limiar da fase de 90 graus da interpretação geométrica do algoritmo de Grover, bem conhecida. Até esse ponto, a gente tem a expressão também bem conhecida da probabilidade do algoritmo de Grover. E a otimalidade
ela segue da otimalidade de Grover na probabilidade média para o problema de busca sem estrutura. Essa demonstração foi feita em um elemento marcado único por Zalca lá em 1999 e foi generalizada para um número arbitrário de elementos marcados mais de 20 anos depois por esses três autores. Acima da razão de threshold, a gente pode fazer um ajuste fino dos parâmetros para que a probabilidade se mantenha em 1, né? Então, agora para análise, vamos usar as mesmas variáveis aleatórias x, y e z, só que ao invés da função característica, então a quantidade estatística de protagonismo vai ser o valor esperado condicional, o valor esperado condicional de x, dado que x é menor ou igual a t para uma constante t. Usando essa notação aqui, vai ser a razão da função g dividido por f. F é a chamada função cumulativa, né, que tem acrônimo CDF em inglês, e o g eu não encontrei nenhum nome na literatura. Bom, agora repara que a função threshold nada mais é que uma função binária de razão ρ igual à função cumulativa no valor de threshold t. E para um valor de t fixo, o threshold K também é equivalente ao problema de busca sem estrutura. O circuito quântico vai ser exatamente o mesmo do GMKA, no caso da função binária de razão ρ, e embora a gente tenha um observável diferente, o objetivo é equivalente, que é o de maximizar a probabilidade de medir um elemento marcado. Logo, a gente pode utilizar a otimalidade anterior estabelecida para a probabilidade. Então, agora, também pulando muitas etapas, a gente chega nessa expressão aqui, onde, analogamente ao GMKA, a gente utiliza a variável aleatória auxiliar y. Aqui a gente está assumindo, claro, ângulos ótimos, e tem essa expressão aqui, que tem a média, e outra parte que depende só aqui do y, né? Agora, dado que a gente tem a média, a função cumulativa e o g, a gente pode computar o valor esperado em um tempo constante com relação ao número de camadas. E isso é interessante porque a gente pode ver o comportamento assintótico em R, o que é muito melhor que a situação do GMKA, que a gente estava preso a uma expressão de tempo exponencial. Bom, agora eu vou definir a razão de amplificação de probabilidade de medir elementos iguais ou menores ou iguais ao threshold, ou seja, o antes e o depois do algoritmo, por eta. E esse eta, ele é limitado. Ele é limitado, então, por 2r mais 1 ao quadrado, e o valor justo dessa desigualdade é obtido no chamado regime de baixa convergência do algoritmo de Grover, que foi nomeado por Bennett e Wang, então, nesse trabalho aqui de 2021. E a gente consegue ele fazendo a razão tender a zero e ser muito menor do que esse valor daqui na expressão da probabilidade. Consequentemente, a gente obtém o limite justo ali, né? Bom, agora a gente vai tratar de um problema até então em aberto, que é o problema da curva de threshold. Curva de threshold eu vou definir, então, como uma função, a função do threshold, assumindo os ângulos ótimos em função do seu valor esperado. Eu observei o comportamento observado empiricamente aí ao longo dos artigos. Aqui eu estou considerando minimização, é que ele decresce monotonamente até um certo valor e depois ele cresce monotonamente. Se isso for verdadeiro para qualquer caso, a gente pode fazer uma espécie de busca binária modificada para encontrar o threshold ótimo, que é da ordem de log no número de candidatos possíveis a threshold. Caso contrário, né, a gente faria uma busca linear. Isso é aquela conjectura do método eficiente que eu falei lá no referencial teórico, né? Embora usualmente o número de candidatos a threshold seja limitado pela entrada, né? Por exemplo, em problemas de grafos que se conta o número de vértices ou arestas, o próprio Max Cut seria um exemplo, ainda seria um bom ganho de complexidade, afinal, um ganho exponencial. A gente obteve uma expressão fechada para o valor esperado, então basta a gente computar a derivada para conseguir atacar esse problema. Tem um pequeno obstáculo, que o x é discreto, porém a gente pode contornar escrevendo a função cumulativa e o g, utilizando a função degrau. E a gente sabe que a derivada da função degrau é a função delta de Dirac, ou função impulso, e na verdade é uma função generalizada. A demonstração é bastante longa, então eu não vou poder nem dar esboço, né, pela questão do tempo. Mas está aprovado lá. Bom, agora em relação a bounds, primeiramente bounds para o quantil, repara que se a gente pegar a função cumulativa do valor esperado do threshold, isso vai indicar o quantil no qual o valor esperado obtido por esse algoritmo se encontra. Aqui a gente vai assumir duas coisas, primeiramente que x é contínuo, assim a gente torna a função cumulativa contínua e torna mais fácil e natural se falar de quantil. Outra suposição é que a função de distribuição de probabilidades avaliada no seu valor mínimo é igual a C, onde C é uma constante finita, onde C é finito e não nulo. Isso é uma suposição razoável, porque, caso contrário, são abstrações matemáticas, né, em problemas de otimização, sempre a gente vai ter uma probabilidade para o ótimo que é finita.
Nessas condições, então, a gente consegue estabelecer que o quantil do valor esperado ótimo é da ordem justa de 1 sobre R quadrado. Isso é um ganho estaticamente quadrático em relação à força bruta clássica, isso porque o threshold count precisa de um R rodadas para atingir um resultado no quantil da ordem de 1 sobre R quadrado, enquanto um algoritmo de força bruta, como, por exemplo, uma amostragem aleatória, né, para atingir um quantil de 1 sobre R, a gente precisa de um número de amostras da ordem de R. Isso é um resultado esperado, já que o threshold emula o algoritmo de Grover, embora seja interessante e importante obter isso de forma explícita. Bom, agora a gente vai voltar para a discussão de score padronizado. Analogamente ao que a gente fez de GMK, a gente pode utilizar as propriedades conhecidas aí da função cumulativa e de G e obter essa expressão aqui, muito parecida também, que vai ter como diferença multiplicando principalmente aqui o sigma. Então a gente pode considerar uma notação, uma definição análoga para o score padronizado, só que aqui a gente vai utilizar o argumento T e o superescrito TH. Um bound imediato para uma rodadas, curiosamente também igual a 4, segue dessa desigualdade aqui na função G, na expressão polinomial do valor esperado. Eu não falei, mas é possível obter expressões polinomiais para o valor esperado, ao invés da função trigonométrica. Agora, para R arbitrário, a situação fica absurdamente melhor do que no caso do GMKA, porque segue de forma quase que direta, com aquele bound que eu mostrei ali da razão eta, que esse valor máximo, então, é da ordem, no máximo, quadrática no número de rodadas. Porém, esse limite não é justo. A prova do bound justo, então, o coração dela é um lema que, para qualquer valor de R, o valor máximo é atingido por distribuições de 2 pontos. Para essas distribuições, você depende apenas da razão entre os 2 pontos, de tal forma que a gente pode considerar a função binária sem nenhuma perda de generalidade. Para cada valor de R, a gente faz uma varredura nos valores possíveis de razão. Bom, então, começando para uma rodada, então, a gente pode obter de forma totalmente analítica, né, usando a derivada, através da expressão polinomial e obter um valor de 2. Para R maior que 1, a gente otimiza numericamente. Aqui tem um gráfico desse valor dividido por R, então a gente vê claramente uma tendência linear assintótica, convergindo para um coeficiente que eu chamei de K. E esse K ele pode ser determinado fazendo o limite de R tender a infinito, e ele vai estar em função da solução de uma equação transcendental e vai ter um valor aproximadamente de 1,4482. Então, a gente provou que o valor máximo possível é da ordem linear no número de rodadas. E aqui uma observação importante é que, como a função binária é igual tanto para o GMKA quanto para o threshold, então a gente pode usar esse resultado como um lower bound para o caso do GMKA. Agora, um bound de uma natureza um pouco diferente, então, número de rodadas para atingir um fator de aproximação fixo. Então, se a gente combina, primeiramente, a definição de fator de aproximação, eu chamei de lambda, resultado dividido pelo valor ótimo, que no caso é o mínimo, a gente vai assumir, obviamente, que ele é finito e não nulo, e a gente vai ter, relembrando aqui a definição de standard score, então a gente pode chegar simplesmente substituindo aqui as definições nessa desigualdade daqui. Em particular, no limite de R tendendo ao infinito, essa parte que está entre parênteses tende ao próprio kappa. Eu vou me aprofundar um pouco mais nessa expressão depois. Bom, agora também outro bound em relação ao número de rodadas, só que agora um número mínimo de rodadas para atingir uma solução ótima com probabilidade 1. Então aqui a gente está lidando com otimização exata, né? Nesse caso, o valor do threshold ótimo é o próprio ótimo. Então o que a gente precisa ter é que a probabilidade de medir o ótimo uniformemente ao acaso, representado por esse valor aqui do meio, ele tem que ser maior ou igual que a razão de threshold, e isso vai resultar Guilherme, tem alguma coisa estranha aí no seu áudio. Pelo menos aqui pra mim começou a ficar muito Eu chiado. achei que você aqui do meu era desconectar e melhorar.
Parece mal contado em algum. Não, ainda é muito chiado. É algum mau contato no fone. Putz, que estranho. Não, sempre que você fala alguma coisa, vem chiado. É algum. Putz, Não. que estranho. Tenta reconectar o fone, ver se não tem algum cabo partido, algo assim. Tá. Vou reconectar só um minuto. Melhorou? Melhorou. Ah, ainda bem. Posso voltar para a apresentação? Pode, Agora só pode, tirei. pode voltar. Vou Pode ajeitar a voltar. câmera, né? Volta em 1 ou 2 minutinhos, assim, que foi Tá. o tempo, assim, daí. 1 ou 2 minutinhos seria no slide anterior? Pode ser aqui? Pode ser, pode ser. Ah, bom, então outro bound em questão de número de rodadas seria para o número mínimo de rodadas para atingir uma solução ótima com probabilidade 1. Então, nesse caso, é a otimização exata e a gente vai ter, então, threshold ótimo sendo o próprio ótimo e, então, uma condição que a gente precisa ter é que a probabilidade de medir uma solução ótima uniformemente ao acaso, que é o que é representado por esse valor aqui do meio, ela precisa ser maior ou igual à razão de threshold. E isso resulta num lower bound aqui, então, para o número de rodadas, que é 1 sobre a raiz da probabilidade disso que eu falei. Então, isso representa um ganho quadrático que é análogo, por exemplo, a um algoritmo chamado Grover Adaptive Search, que é conhecido justamente por ter ganho quadrático para otimização exata em otimização combinatória, né? Tá, agora combinando bounds para o score padronizado e para o quantil, então, no bound justo construído para o score padronizado, para cada valor de R, então, o máximo ele é atingido por uma distribuição distinta, no caso, variando a razão lá da função binária. Uma pergunta válida a ser feita é se existe uma distribuição fixa que atinge, no qual o standard score escala de forma linear. Caso negativo, seria possível admitir alguma construção de bounds melhores que os anteriores, né, no sentido assintótico, para distribuições particulares. Porém, na verdade, não é possível porque a gente pode construir distribuições que atinjam o standard score arbitrariamente próximo do linear. Bom, aqui um exemplo explícito, eu não tirei ele do nada, simplesmente não fui chutando até encontrar, tem toda uma construção, mas eu não vou colocar aqui pela questão do tempo. O fato é que para um epsilon maior que zero, a gente tem essa distribuição, que é muito semelhante ao que na literatura é chamado de distribuição de Pareto, só que refletida e com uma mudança de escala de parâmetro. E o standard score, então, ele escala com R elevado a alfa sendo dada por essa expressão aqui, e repara que se a gente fizer o epsilon tender a zero, a gente obtém, então, o linear. Então, a gente consegue algo arbitrariamente próximo, né? Bom, agora uma discussão que é importante de ser feita é que como o quantil do valor esperado do threshold Kala evolui assintoticamente em uma taxa de ordem 1 sobre R quadrado fixa, o score padronizado ele depende da taxa de decaimento da função cumulativa. Sendo um pouco mais preciso, em geral, o standard score ele vai depender assintoticamente em R, com essa expressão aqui assintótica, que depende da função cumulativa inversa. E uma consequência importante disso é que se uma distribuição apresenta uma função cumulativa com decaimento exponencial, o crescimento do standard score ele deve ser logarítmico, o que é muito, mas muito mais lento que o crescimento linear, que é o caso mais extremo, né? E isso acaba sendo o caso de muitas distribuições importantes da literatura, como é o caso da distribuição normal, distribuição de Laplace, logística, uma distribuição gama refletida, a gente pode pensar também em outras. Agora, em relação a experimentos numéricos, na dissertação eu coloquei diversos experimentos numéricos com distribuições aí da literatura, para ilustrar e enfatizar questões importantes dos resultados analíticos, mas como é algo secundário, pela questão do tempo, eu não vou mostrar aqui.
Bom, agora a gente vai para uma discussão um pouco diferente, que é em relação a bounds gerais para o Kawa com o Grover Mixer. Porque a gente provou que o threshold quality possui um ganho justo, assintoticamente quadrático, em relação ao algoritmo de força bruta. Então, uma pergunta natural a ser feita é se o upper bound quadrático de desempenho ele é válido para qualquer variante do Kawa que utilize o Grover Mixer, seja o GMKA ou qualquer outra que possa ser eventualmente introduzido. Então, para abordar essa pergunta, a gente vai generalizar o Kawa com o Grover Mixer para considerar a possibilidade de qualquer escolha da função Q. Bom, então, para isso, eu introduzi o que eu chamei de Grover Based Kawa, que é basicamente o Kawa com Grover Mixer, uma escolha qualquer da função Q e um estado inicial cat S. Notação vai ser de forma análoga aos anteriores, só que aqui a gente não vai usar nenhum argumento de função. E a gente pode obter expressões de valor esperado agora considerando variáveis aleatórias tanto para o C, para a função de custos, quanto para o Q, diferenciando elas através de subscritos C e Q, respectivamente. E essa expressão ela vai ser muito semelhante ao caso do GMKA, mantendo a questão da complexidade exponencial de 4 elevado a R. Bom, aí a gente vai generalizar todos os bounds do threshold KA para o Grover Based KA, e isso é possível graças a uma técnica geral, que vai consistir em limitar ao máximo que a probabilidade medida para um conjunto arbitrário, que eu chamei de ST, de estados degenerados, pode ser amplificada pelo Grover Based KA, considerando qualquer escolha possível da função Q. De novo, vou usar a notação ρ para definir a razão, aqui no caso a razão da cardinalidade desse conjunto em relação ao total, e com base nessa restrição a gente vai assumir a melhor construção possível, que é quando os estados de menor custo vão sendo progressivamente amplificados ao máximo até que a soma da probabilidade seja igual a 1. E a gente ainda vai denotar usando essa notação aqui com duplo argumento aqui com eta, a razão, né, entre a probabilidade antes e depois a aplicação dos operadores do KA. Então, é quando foi amplificado. E o segundo argumento aqui é a função de distribuição de probabilidade associada a uma escolha arbitrária da função Q, né? Bom, para uma camada, a gente pode obter de tudo de forma analítica, essa expressão daqui, usando os bounds individuais já conhecidos aí, isso leva a uma amplificação, um valor total de 9. Isso é saturado quando a gente faz o ρ tender a zero e a função distribuição de probabilidade ser uma função binária de razão ρ com uma mudança de escala. Assumindo essa limitação e a melhor amplificação de estados possíveis que eu citei anteriormente, a gente obtém, então, um lower bound para o valor esperado, que seria um upper bound de desempenho, porque é a minimização, e aqui a gente vai assumir por simplicidade que existe um valor de tal, no qual a função cumulativa em tal é 1/9. Agora, para o R arbitrário, infelizmente, os bounds anteriores levam a uma amplificação de 9 elevado a R, que obviamente é insatisfatório. E aí a gente recai no mesmo problema do GMKA, porque a gente tem uma expressão analítica muito complicada para ser analisada de forma direta. A gente precisa de um método indireto para conseguir prosseguir. Primeiramente, note que para uma rodada a gente obteve exatamente o regime de baixa convergência de Grover com uma amplificação quadrática de valor 9. Então, uma pergunta a ser feita é se o regime de baixa convergência ele produz a máxima amplificação para qualquer valor de R. Existem evidências numéricas, eu diria de forma indireta, né, de Bennett e Wang, nesse trabalho aqui de 2021. Bom, e a prova disso, então, é feita por contradição. A gente vai supor que existe alguma instância no qual isso é ultrapassado por um valor de epsilon maior que zero, e com isso construir um algoritmo para o problema de busca sem estrutura, que obtenha uma probabilidade média, que é maior que a do algoritmo de Grover, contradizendo aquele resultado que eu falei anteriormente da otimalidade para múltiplos elementos marcados. A construção aqui também é muito extensa, então eu não posso entrar em detalhes pelo tempo. E é isso. Agora, fazendo de maneira análoga a melhor amplificação dos estados possíveis, a única diferença do resultado anterior é que a gente vai ter um tal no qual a função cumulativa em tal vai ser 1 sobre 2R mais 1 ao quadrado. E eu vou me referir à igualdade aqui desse valor esperado como sendo o bound de máxima amplificação. O bound de máxima amplificação ele atinge o mesmo desempenho assintótico do threshold KA em todos os aspectos que eu considerei, porém com uma constante um pouco melhor, né? Bom, então agora generalizando os resultados do GMKA, primeiramente, o mais importante de todos é que o Grover Based KA é no máximo quadraticamente melhor que a força bruta clássica, porque a função cumulativa do valor esperado é limitada, então, por 1 sobre R ao quadrado, e agora em relação ao score padronizado, ele também vai ser
escalar de forma linear, no máximo, porém aqui com um coeficiente que é 2, raiz de 2, para o caso de uma camada, e vai progressivamente diminuindo para um valor de 2 quando R tende a infinito. Aqui, como o GMKO é um caso particular do Grover Based KO, a gente pode usar esse resultado e a gente tem meio que esse sanduíche aqui entre os coeficientes kappa e 2 para o valor de R tendendo a infinito também. Em relação ao número de rodadas para atingir um fator de aproximação fixo, a gente tem uma expressão muito parecida com a do threshold Kawhi, e aqui eu preciso mencionar o bound aqui desse trabalho aqui de 2023, que foi feito para o GMKA, utilizando um método muito diferente do meu. E, bom, foi para o GMKA, o meu é mais geral pelo fato de ser pelo Grover Based Kawhi, e, curiosamente, eles têm o mesmo comportamento assintótico, mas o meu bound é melhor por um fator constante de raiz de 2 sobre π em uma camada e vai progressivamente aumentando até 2π em um número, tendendo a infinito de camadas, né? Agora, em relação à otimização exata, é exatamente igual ao caso do threshold Kawhi, a gente tem um ganho quadrático, não tem muito o que dizer aqui. Agora, relembrando, agora a gente vai fazer bounds para o problema do max cut. Então, relembrando aqui o número de camadas mínimo necessário para atingir um fator de aproximação fixo. Dessa expressão, a gente precisa computar a média do seu padrão. Isso foi feito naquele trabalho que eu falei anteriormente. Aqui vocês podem reparar que a média tem um menos, isso porque a gente está convertendo para minimização. E eu estou utilizando a notação para o número de arestas aqui com esse estilo. E, primeiramente, a gente vai considerar grafos bipartidos, que a gente sabe que o corte máximo é o próprio número de vértices. Então, substituindo, a gente obtém um número mínimo de rodadas que escala pelo menos com raiz quadrada no número de arestas, o que é uma limitação bastante severa para o contexto NISC, né, que exige que a gente tenha circuitos, né, de tamanho constante. A gente não pode simplesmente ficar arbitrariamente aumentando o tamanho pela questão, né, do ruído e tudo mais. Em geral, se por um dado tipo de instância de um programa de otimização combinatória, se essa quantidade totalmente estatística aqui, da média menos o valor mínimo, tudo isso dividido pelo desvio padrão, se isso crescer aumentando o tamanho da entrada, a gente não pode garantir um fator de aproximação constante, fixo para um número constante de rodadas, que é a mesma limitação que eu falei anteriormente. Só que no caso do max cut, a situação parece ser ainda pior, como eu vou mostrar nos próximos slides. Inicialmente, para otimização exata, a gente vai tomar grafos bipartidos completos conexos, pelo fato de eles terem resultado conhecido de teoria dos grafos, de terem uma bipartição única. Além disso, as soluções são duplicadas quando a gente faz a codificação binária das soluções do Kawhi, e a probabilidade, então, de medir um valor ótimo uniformemente ao acaso é dada por isso aqui, onde a gente está denotando por esse V com esse estilo, o número de vértices do grafo. Consequentemente, a gente vai ter aqui o número de rodadas escala exponencialmente no número de vértices, o que é muito pior que o caso anterior. Porém, isso é uma limitação para otimização exata. A gente não tem ainda explicitamente o caso de fatores de aproximação diferente de 1, mas a gente vai lidar com ele de outra maneira. Para isso, a gente vai retomar uma discussão que foi feita no threshold Kawhi, que se a função cumulativa decai exponencialmente, o score padronizado ele vai crescer de forma logarítmica. Isso também é válido para o bound de máxima amplificação, porque a gente já viu que eles escalam da mesma maneira. Agora, se essa quantidade estatística, que é a mesma que eu introduzi anteriormente, escalar acima da taxa logarítmica, com o tamanho da instância, o número mínimo de rodadas para atingir fator de aproximação fixo deve crescer exponencialmente. Aí a pergunta que surge é se existe uma classe de grafos em que isso acontece. Eu encontrei pelo menos uma, que é a dos grafos bipartidos completos. Usando argumentos de combinatória, eu consegui obter uma descrição do espaço de solução, embora não tenha explicitamente a distribuição de probabilidades, dá para ver, a gente consegue ver uma tendência de decaimento exponencial da função cumulativa. Além disso, a quantidade estatística é da ordem de raiz quadrada no número de arestas, mais do que suficiente, então a gente encontrou uma limitação muito grave do Grover Based Kawhi. Agora um gráfico para exemplificar, então um gráfico linear log da função cumulativa, que a gente tem um grafo bipartido completo 50 por 50, então a gente vê claramente um decaimento exponencial. E aqui para o mesmo grafo, um gráfico linear log do fator de aproximação versus o número de rodadas, a gente vê que ele escala de forma muito lenta, né, de forma logarítmica com o número de rodadas. Aqui esse gráfico, então, é para o número de rodadas para o fator de aproximação fixo. Eu escolhi 3 fatores de aproximação de interesse prático. O primeiro é o exato, que a gente pode obter, inclusive, de forma analítica. O segundo é o limite no qual o max cut se torna NP difícil. E o terceiro
é o fator de aproximação garantido pelo melhor algoritmo clássico, que é o algoritmo de Goldman-Williamson. E aqui a gente está variando o tamanho do grafo, indo de 4 até 100, é que a gente vê claramente um crescimento exponencial, que fica em números absurdos, né, de 2 elevado a 80, 90, é muita coisa. Agora, um gráfico que é para a mesma coisa, só que com um fator de aproximação muito menor, que é de 0,52. Isso é muito pequeno, porque simplesmente uma superposição uniforme atingiria um valor esperado, um fator de aproximação de 0,5. Então, isso mostra que a dependência exponencial aparece até mesmo em fatores de aproximação extremamente baixos, o que enfatiza a gravidade do desempenho, né? Agora, de modo geral, né, essa questão do número de rodadas exponencial para um dado tipo de instância vai acontecer se a gente tem uma função cumulativa decaindo exponencialmente e se aquela quantidade estatística crescer acima da taxa logarítmica. É bem provável que outras instâncias de grafos no MaxCut, também instâncias de outros programas de otimização, apresentem a mesma limitação exponencial, porém, claro, para ter certeza, a gente precisaria de estudos posteriores para determinar a frequência que isso acontece. Então, isso já é uma sugestão de trabalho futuro, porque eu já estou concluindo aqui. Então, acho que a contribuição principal desse trabalho é a formalização da noção de que o cálculo Grover Mixer é limitado ao ganho quadrático em relação ao algoritmo clássico de força bruta. E isso acaba sendo uma limitação muito grave para a otimização combinatória, como foi ilustrado para a classe dos grafos bipartidos completos para o problema do MaxCut. Então, para que a gente obtenha resultados significativos com Kawai, é necessário que a utilização de operadores mixer que consigam explorar a estrutura de forma positiva, claro, subjacente aos problemas de otimização combinatória. E esse caminho foi aberto, então, por Hadley em sua tese de doutorado, inclusive é daquele artigo que eu citei anteriormente. O que ele fez foi generalizar a abordagem estatística para o Transverse Field e para um mixer chamado Line. E, em particular, ele acabou estabelecendo os mecanismos pelos quais o Kawai pode explorar estruturas. E também a gente deve relembrar, eu falei antes, das evidências numéricas do Click Mixer ter um desempenho exponencialmente superior em relação ao Grover Mixer. Então, ainda está em aberto a possibilidade de a gente ter resultados significativos com o Kawai. Então, é isso. Bom, agora em relação ao caminho de pesquisa que eu considero secundário, em relação ao próprio GoverMixer, ainda tem algumas questões abertas em direções de pesquisa. Primeiro, se o threshold Kawai é superior ao GMKawai em qualquer instância, confirmando os resultados numéricos. Se o threshold Kawai é melhor Gover-based Kawai possível, claro, isso são coisas que precisam ser formalizadas. E se o GMKawai, de fato, ele consegue obter um ganho quadrático. Relembro que eu falei em determinado momento da apresentação que, recentemente, fizeram evidências numéricas de que isso pode ser o caso, mas aí também precisa de uma demonstração formal. Existem outros aspectos que eu posso considerar, mas aí não vai dar tempo de eu aprofundar de forma satisfatória. Então, basicamente é isso. É isso. Legal, Guilherme, obrigado. Falou em 50 minutos certinho, né? Nossa, sério? Você tava Descontando aquele que eu falei. estava preocupado com o tempo, mas gerenciou, pelo menos aqui. Eu vou trazer um minutinho aqui para começar o cronômetro, mas foi isso aí, 50 minutos. 51 no máximo. Vou parar aqui a gravação.